vivemos exatamente como vivem todos os animais deste planeta. Trabalhamos e vivemos para satisfazer as nossas necessidades. Os animais têm as suas necessidades limitadas em função do seu habitat, do seu modo de ver e do seu modo de existir. Nós, seres humanos com inteligência, temos outras necessidades além daquelas animalescas. Nós temos outras necessidades além daquelas. E procuramos toda a nossa vida, batalhamos toda a nossa existência para satisfazê-las. Se analisarmos o nosso comportamento, nós vamos ver que nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos uma vida profissional em função de satisfazer nossas necessidades. Para uns, a necessidade é simplesmente de alimentação. Tendo a sua alimentação, está satisfeito. Mas nós, como temos anseios maiores, temos necessidade de lazer, temos necessidade de cultura, temos necessidade de conhecer, temos outras necessidades muito mais elevadas. E trabalhamos em função disso. Vamos supor o seguinte, que se eu tivesse a chave do cofre do Banco Central e pudesse ter lá, tirar uma caixinha com 100 mil reais e pudesse trazer a vocês aqui, gratuitamente, uma caixinha com 100 mil reais para cada um de nós aqui presentes, porque eu também ia querer a minha, né? Tenho certeza que cada um de nós gastaria esses 100 mil reais de maneira diferente do outro, porque cada um tem necessidades diversas do outro. É muito comum a gente ver, quando acumulam esses prêmios milionários de cenas e outros sorteios, as reportagens de televisão entrevistando pessoas na rua, perguntando o que se faria se ganhasse um valor elevado. E nós vemos que as pessoas mais humildes respondem que comprariam uma casa. Por quê? Porque provavelmente seja uma pessoa que não tenha uma casa para morar. Então a sua necessidade premente é uma casa. Outras pessoas, talvez que já tenham uma casa, dizem que talvez usasse esse dinheiro para uma viagem. Então tem também a sua necessidade, tem atendido a sua necessidade de moradia, mas, por outro lado, necessita atender o seu anseio de conhecimento e de cultura. Então cada um de nós gastaria esse dinheiro de alguma forma. E tenho certeza que existem aqui alguns de nós que não gastariam o dinheiro. Pouparia, isso é, deixaria de consumir agora, porque talvez o que ele queira consumir não esteja disponível. Só venha a estar disponível futuramente. Ou não seja o momento conveniente de consumir. Então ele guarda essa poupança, ele guarda esse dinheiro. Para guardar esse dinheiro, ele tem um custo, é necessário que alguém me pague alguma coisa para guardar, por eu recusar-me a consumir no presente, em função de uma perspectiva de consumo futuro. Do outro lado da economia, eu tenho também pessoas que estão precisando de dinheiro para gerar novos bens e serviços para atender às necessidades desses que poupam. Então eu tenho lá a indústria, o comércio, os prestadores de serviço que precisam desse dinheiro para capital de giro, para pôr a máquina econômica para funcionar, para atender às necessidades da sociedade. Então eu tenho de um lado alguém que tem esses recursos e tenho de um outro lado alguém que necessita esses recursos. Eu tenho de um lado, então, os poupadores de recursos, aqueles que se recusaram a consumir no presente em função de um consumo futuro, e do outro lado eu tenho o investidor, ou seja, aquele que quer investir esse recurso em alguma coisa que vá atender às necessidades da sociedade. E entre esse poupador e esse investidor surge então o intermediário financeiro. A função do intermediário financeiro, portanto, é a de juntar dentro de um local chamado mercado essa oferta de recursos para a produção de novos serviços. Esse intermediário financeiro é também um prestador de serviço. É ele quem vai fazer a ligação e, é claro, ele vai
buscar esse recurso, ou seja, ele vai comprar esse recurso de alguém que tenha disponível para vendê-lo a alguém que dele necessite. E vai cobrar por esse serviço alguma coisa que no mercado se chama de spread, ou de del credere, ou de uma taxa de serviço. O intermediário financeiro é um comerciante que compra e vende dinheiro. Na nossa economia, o papel do intermediário financeiro é desenvolvido pelas instituições financeiras. As instituições financeiras, então, é que fazem, ou deveriam fazer, este papel de intermediar recursos entre os que poupam e os que necessitam dele para investir. Dentro da teoria de oferta e procura, não haveria mais nada a fazer no sistema financeiro. Defendem até alguns economistas que o funcionamento normal do mercado, deixando livre as forças de oferta e procura ao livre funcionamento, buscariam sempre um ponto de equilíbrio. Mas dentro do sistema financeiro, há algumas características, há alguns pontos que não permitem com que esse equilíbrio se estabeleça. Há alguns fatores, há algumas variáveis que sempre trabalham para o desequilíbrio desse sistema financeiro. Por exemplo, o volume de dinheiro em circulação. Se nós vivemos dentro da lei de oferta e procura, onde teoricamente haveria um equilíbrio, nós temos que também ter uma preocupação muito grande com esse volume. Se esses recursos forem excessivamente grandes dentro da economia, a tendência é que, havendo muito dinheiro na economia, um volume muito grande de recursos, haja uma procura muito grande por bens e serviços. E quando há muito dinheiro e muita procura por bens e serviços, acontece na economia um fenômeno chamado inflação, que é alguma coisa odiada, temida por todos os países do mundo, em todos os tempos do mundo. Os economistas até hoje não se decidiram se inflação quer dizer alta generalizada dos preços ou perda do poder aquisitivo da moeda. No fundo, é a mesma coisa. Nós compramos cada vez menos usando mais dinheiro. O nosso dinheiro perde valor em função do aumento do preço dos produtos, dos bens e serviços. Nós que vivemos um período inflacionário muito grande, há bem pouco tempo atrás, lembramos que a nossa inflação chegava a mais de 80% ao mês. Taxas absurdas. O nosso salário que recebíamos no início do mês, passados 10 dias, valia pelo menos 20% ou 25% a menos. Se nós deixássemos de comprar um produto em um dia para comprar uma semana depois, o nosso poder de compra já tinha se reduzido em 1/4. Ora, isso é um problema que tem que ser administrado. Então nós não podemos deixar livre na economia um sistema financeiro simplesmente funcionar. Nós temos que ter o cuidado de manter o volume de dinheiro em circulação em níveis condizentes com a necessidade da economia. Da mesma forma, os níveis de taxa de juros praticados. Se eu tiver uma taxa de juros muito elevada, eu vou incentivar muito a poupança, porque eu vou ganhar muito dinheiro aplicando as minhas economias, vendendo essas minhas economias a uma instituição financeira. Mas, do outro lado, eu causo um problema sério na produção de bens e serviços, em função de que as taxas de juros elevadíssimas vão inviabilizar a produção de bens e serviços. E, em um segundo momento, eu vou ter falta de bens e serviços e vou ter um excesso de poupança. Logicamente, eu vou ter uma grande procura novamente por bens e serviços e novamente eu vou gerar inflação. Se ao contrário, que é o que todo mundo deseja, taxas de juros baixas, é o que todo político que vai à tribuna do Congresso exige. Precisamos baixar as taxas de juros, e todos nós concordamos, inclusive o Banco Central. Mas se nós diminuirmos as taxas de juros a um nível tão baixo que não seja viável poupar,
nós não vamos gerar recursos suficientes para financiar a produção de bens e serviços. Ninguém mais vai poupar. Se eu não tenho uma remuneração por essa recusa do consumo presente, eu não vou poupar, eu vou gastar tudo imediatamente. E não vou gerar recursos para colocar na economia. Com isso, eu vou consumir já. Se eu resolver consumir tudo de uma vez só, eu vou gerar uma procura muito grande de bens e serviços. E a tendência é novamente a alta dos preços. Está ficando complicado. Velocidade de circulação da moeda. Se há 2 anos atrás, quando a inflação era alta, o volume de cheques compensados no país batia recordes mundiais. Eram bilhões de cheques por dia que se transacionavam no país. Hoje, com uma inflação mais baixa, poucos de nós usamos cheques. Vocês repararam nisso? O cheque já não é mais um meio de pagamento tão usado. É que antes nós não queríamos ter dinheiro no bolso, porque dinheiro no bolso perdia o valor. E nós preferíamos deixar esse dinheiro colocado numa instituição financeira, aplicado numa conta remunerada qualquer, que garantia uma pequena remuneração, e usávamos o cheque para qualquer pagamento. Hoje que nós sabemos que o dinheiro não perde tanto valor assim da noite para o dia, nós usamos menos cheque, porque a velocidade da circulação da moeda diminuiu, em função da baixa inflacionária. O casamento nem sempre é um problema, graças a Deus. Mas o casamento entre recursos captados e emprestados por intermediários financeiros é um problema. Se nós não tivermos a junção desses dois elementos econômicos em quantidade suficiente, nós corremos o risco de inviabilizar o nosso sistema econômico. E inviabilizando o sistema econômico, nós inviabilizamos o processo produtivo de um país. Se nós não tivermos recursos suficientes para financiar bens e serviços, a produção de bens e serviços, nós vamos ter que importar esses bens e serviços de outro país que os produza. E dessa forma nós estaremos o quê? Cada vez mais mandando dinheiro nosso, recursos nossos, produção nossa para outros países, que vão enriquecer, e nós, ao contrário, vamos empobrecer. A próxima, por favor. Existem ainda outras variáveis, como a disponibilidade de recursos a nível de poupador, em termos de prazo, né? Curto, médio ou longo. O poupador nós precisamos de poupança no país, de pessoas que poupem por uma semana, por um mês, por um ano ou até por vários anos. Por quê? Porque nós precisamos também aplicar recursos a longo prazo. A construção de uma hidrelétrica exige anos e anos de trabalho. E exige financiamento a longo prazo. E exige que hajam recursos disponíveis por esse prazo. O prazo de maturação dos investimentos pelo lado do investidor. Se eu sou um produtor de navios, eu demoro anos para construir um navio e só vou ter o retorno desse capital investido nas máquinas para fabricar esse navio, nos equipamentos, no treinamento utilizado, muitos e muitos anos depois. Então, a maturação do meu investimento é muito longa e exige que eu tenha financiamento também de longo prazo. Também como restrições ou estímulos ao crédito, consumo e investimento. Se em um determinado momento eu incentivo o crédito. Recentemente o Banco Central aumentou o prazo do crédito para a compra de bens de consumo durável. O que isso representa na economia? Representa um maior acesso da população aos bens de consumo durável. Quando o máximo de prestações eram 3, nós podíamos só financiar em 3 vezes a compra de uma geladeira, de um televisor, poucos de nós tínhamos condições de pagar uma prestação tão elevada. Na medida em que nós esticamos, que nós aumentamos esse prazo do crédito, nós possibilitamos o acesso da população de mais baixa renda aos consumos de aos bens de consumo durável, porque o valor da prestação se dilui através do tempo. Então, tudo isso faz com que eu tenha na economia, uma série de valores, de fatores, que podem colocar em risco toda uma estrutura do sistema econômico. E se eu deixar esse sistema financeiro funcionar sem qualquer controle, eu posso inviabilizar
todo um processo produtivo de um país e posso colocar em risco a própria estabilidade política, econômica e até social de um país. Vamos olhar um pouquinho para a história. O que ocorreu aí por volta de 1918,